Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara, Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade 3, onde nós tivemos como título o Iluminismo e a Revolução Industrial. Mas lembrando, turma, que na aula passada nós focamos apenas na questão do Iluminismo. E na nossa próxima aula, na semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre Revolução Industrial. Nossa primeira questão diz o seguinte: sobre o Iluminismo, é correto afirmar que... Bom, turma, lembrando que o Iluminismo foi um movimento cultural, né, uma corrente de pensamento que se iniciou na Europa no século XVII e se estendeu pelo século XVIII. Na realidade, a gente pode dizer que até hoje nós temos influências iluministas, né? Então, essa corrente de pensamento, ela buscava gerar aí mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade daquela época, ok? Lembrando que os iluministas, eles buscavam o uso da razão, certo? Então, eles buscavam fazer com que a humanidade ela passasse a pensar. E somente através do pensamento era que o ser humano se tornaria um ser mais sociável, né? Um ser capaz de viver realmente em sociedade e encontrar resposta para o que acontece no seu meio, digamos assim. Então, o nosso item A diz o seguinte, né? Defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantiria os direitos individuais e eliminaria, os resquícios feudais ainda existentes. Bom, gente, logo de cara a gente elimina aí o item A porque a gente viu que nós estudamos na nossa aula passada que os iluministas, né, eles eram justamente contrário a esse Estado absolutista. Tanto é que nós vamos ver aí surgir uma corrente de pensamento que pregava a divisão dos poderes em três, né, do poder executivo, legislativo e judiciário, e não apenas a concentração dos poderes nas mãos de um único homem. Né? Ou seja, esse poder absolutista, eles eram totalmente contra o absolutismo. Então, o item A é incorreto. O item B diz o seguinte: propunha a criação de monopólios estatais e a manutenção da balança de comércio favorável para assegurar o direito de propriedade. Eles também, a gente viu que os iluministas também eram contrários a essa questão da intervenção do Estado na economia. Não é isso? Então, o que nós vamos perceber? Que o item B também está incorreto. O item C diz o seguinte: criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo e a desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. Então, gente, nós vimos na nossa aula passada que os iluministas eles pregavam justamente a questão da igualdade, da liberdade, igualdade e da fraternidade. Então, todos os indivíduos, segundo a ideia iluminista, eles teriam que ser iguais perante a lei, né? Ninguém estava acima da lei, nem mesmo o monarca, como era no caso aí do absolutismo. Então, o item C seria o nosso item correto. Nossa segunda questão diz o seguinte: o iluminismo representa a visão de mundo da intelectualidade do século XVIII, não podendo ser apontada como parte do seu ideário, né? Então, a questão 2 quer que você diga aí o que não faz parte das ideias iluministas. Aí o item A diz o seguinte: combate às injustiças sociais e aos privilégios da aristocracia. Foi exatamente isso que nós vimos, né? Os iluministas, eles queriam combater os privilégios aí dessa aristocracia, dessa nobreza hereditária, né? Dessa nobreza feudal que tinha aí um poder só por ser proprietários de terras ou de negócios, certo? Então, o item A estaria aí de acordo com as ideias iluministas. O item B, fortalecimento do Estado e o cerceamento das liberdades.
Então, vamos lá. O item B diz: fortalecimento do Estado e o cerceamento das liberdades, né? A gente viu que os iluministas eles pregavam justamente o contrário. Eles não queriam fortalecimento do Estado, do Estado, né? Aliás, a concentração de um Estado, eles queriam um Estado forte, mas não um Estado único, né? Uma concentração de um Estado nas mãos de uma única pessoa, certo? E quando eu uso a palavra cerceamento das liberdades, eu estou querendo dizer aí a diminuição dessa liberdade. E o que os iluministas pregavam era justamente o contrário. Eles não queriam essa diminuição, e sim liberdade para todos, igualdade e liberdade para todos. Ok? Então, o item B aí seria o item que nós não podemos ligar com as ideias do iluminismo. Então, seria o nosso item a ser marcado aí, ok? Questão 3. O homem nasce livre e por toda a parte encontra-se a ferro. O que se crer, Senhor, dos demais, não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza. Funda-se, portanto, em conversões. Rousseau, do contrato social. Os Pensadores, São Paulo, Abril Cultura, 1978, página 22. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar, né? Então, vamos lá. Qual era a ideia aí de Rousseau, certo? Então, a ideia de Rousseau, ele quer mostrar que os homens, eles nascem livres e que a liberdade é um direito sagrado, né? E que, por hipótese alguma, ela deve ser retirada desse homem, não é isso? Lógico que se a humanidade cometer crime, ela deve ser punida, mas não ser escravizada, ok? Então, o item E diz o seguinte: aproxima-se do pensamento iluminista ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. Então, o item E seria a resposta correta da nossa terceira questão. Questão 4. O movimento conhecido como Ilustração ou Iluminismo marcou uma revolução intelectual ocorrida na sociedade europeia ao longo do século XVIII. O Iluminismo, em seu âmbito intelectual, expressou eles expressavam que só com o uso da razão o ser humano ele iria tomar conhecimento, né? Ele ia conhecer de fato o mundo. Então, o item D aí seria o nosso item correto. Consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano. Nossa quinta e última questão. De acordo com a nossa aula, o iluminismo foi despertado pelos... Aí nós vamos ter diferentes pensadores, né, filósofos que deram início a essa corrente filosófica. E aí nós citamos alguns deles, como por exemplo os filósofos Baruch Spinoza, John Locke, certo? Pierre Bayle e pelo matemático e também físico Isaac Newton, ok? Bom, turma, é isso. Nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijos. Fiquem com Deus.